Hello, how are you doing? Olá pessoal, Professor Williams aqui. Eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês a mais uma série de aulões da JET. Eu tenho certeza que vocês já acompanharam as aulas do professor Rodrigo, em seguida viram as aulas do professor Henrique, e eu estou aqui, professor Williams, para dar continuidade então a esta série de aulas, tá bom? Pessoal, tem alguns recadinhos antes da gente iniciar. Número 1, eu gostaria que vocês me acompanhassem nessa aula até o final, porque no final desta aula eu tenho uma pequena surpresa para vocês e um convite também, tá legal? Então acompanhe até o final desta aula. Número 2, pessoal, eu gostaria que vocês entrassem em modo aula, né? Então, quem é nosso aluno, quem está tendo as aulas online com a gente já sabe que você deve pegar a sua água, você deve colocar o seu caderno do lado, deve fechar os aplicativos, as abas, né, caso você esteja assistindo pelo PC, né, ou laptop, procure fechar todas as abas, tudo aquilo que vai te distrair, porque assim você vai ter o melhor proveito desta aula. Tá legal? Combinado, pessoal? Então é isso. Gostaria também de lembrá-los de que o tema desta aula, por ser um tema inicial, né, de como aprender inglês com música, eu vou ter que te apresentar algumas teorias, né, vou ter que buscar um pouquinho de pensamentos de linguistas, né, e pessoas dessa área de aquisição de linguagem, né, então vai ser um pouquinho densa, tá legal? Na aula seguinte, nós vamos falar sobre um método, tá? Então hoje a gente vai falar sobre os pilares, né, que embasam esse método, né, que a gente vai apresentar para vocês, tá? E depois nas aulas seguintes, né, na aula 3, 4 e 5, nós vamos falar especificamente sobre atividades mão na massa mesmo. Vocês vão colocar a mão na massa, vão poder fazer as atividades, vão poder cantar com as músicas e testar esse método também. Combinado, pessoal? Animados para a aula de hoje? Então vamos lá. Antes de iniciar, gostaria de fazer uma pequena apresentação aqui da minha vida, né? Quem sou eu, tá bom? Bom, pessoal, para quem não me conhece, né, professor Williams Ramos Ferreira, casado com a Isabel, minha esposa, ela é psicóloga, né, mãe dos meus filhos, me ajuda demais na escola também, tem a sua parte financeira da JET Águas de Lindóia, né? Aqui nós temos o Nicolas, o meu filho, né, ele é um grande empreendedor, está estudando, está fazendo muita atividade na área de empreendedorismo. Nós temos também aqui o Thomas, meu filho também, esportista, muito talentoso. E a Zairinha também, a minha princesinha também, que é bailarina, né, estuda inglês. Obviamente todos eles estudam inglês, né? E nós somos uma família muito feliz, tá legal? Só para você conhecer um pouquinho da minha intimidade. Bom, falando da minha biografia, pessoal, eu tenho vivência, né, estudos na Inglaterra, né, e também no Canadá, onde eu fiz muitas especializações. Eu tenho mestrado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, né, pelo Lael da PUC de São Paulo. Eu tenho também a graduação, sou formado, né, em Letras, né, com especialização em Língua Inglesa, né, ou seja, toda a minha carreira foi formada, então, foi baseada, né, no ensino e aprendizagem de língua estrangeira, especificamente o inglês. Eu tenho todos os certificados, né, enquanto estudante, tirei todos os certificados de proficiência de língua inglesa, né, o First Certificate in English, o Cambridge Advanced English, o Cambridge Proficiency in English, todos da Universidade de Cambridge da Inglaterra. Eu atuo também, né, como professor, como mestre em linguística, atuo também em programas de formação de professores de inglês, né, sou um teacher trainer, que nós falamos, né, trabalho tanto com a rede pública e particular de ensino fundamental e médio e ambientes presencial e online. Ultimamente tenho trabalhado mais com universidades online, como conteudista e como tutor. Tenho também algumas obras publicadas, como eu vou apresentar logo em seguida para vocês, né, em coautoria, pelas editoras Isal e também pela editora Melhoramentos, que muitos de vocês devem conhecer também pela linha Michaelis. Eu sou também diretor pedagógico, né, da JET, né, sou responsável pelas novas edições dos livros e também dos componentes de todos os estágios da rede JET Incorporated. Sou também líder de unidade, né, o diretor de unidade e professor na unidade JET Águas de Lindóia. Tá legal, pessoal? Então esse é um pouquinho, um resumo aí da minha biografia para vocês. Em particular, gostaria de dizer que todos os nossos projetos e os aulões, né, estão voltados para JET Incorporated, para a rede toda, né? Nós estamos alcançando aí todos os alunos da rede, e também nós temos um projeto chamado Inglês para Sempre,
tá? Em parceria, né? Sou sócio com o professor Rodrigo, CEO, né, e fundador da Jet Incorporated. Desde 2017 atuamos com esse produto online de cursos especializados da Jet, do Inglês para Sempre. Tá legal, pessoal? Isso é um pouquinho da minha vida, então. Vou apresentar para vocês rapidamente aqui, pessoal, algumas publicações minhas, né, pela editora Melhoramentos, da linha Michaelis, né, de dicionários especializados. Aqui nós temos o dicionário de expressões idiomáticas, dicionário de gírias, né, em inglês. Nós fizemos uma ampla pesquisa aí, né, de gírias, tanto gírias inglesas, australianas, canadenses, americanas. Foi um trabalho muito grande, né, e também tem um dicionário de erros comuns do inglês, tá? Então essas são as versões mais recentes, né, e a capa antiga também que eu fiz questão de colocar aqui abaixo. Eu também trabalho para a editora Dizal, né, como coautor junto com o Mark Nash, né, e nós temos 4 obras publicadas em coautoria, tá? É o Real English, que é um livro de textos, né, vocabulário, gramática e funções em inglês a partir de textos. Tenho também um livro de piadas em inglês, né, Sorria, você está praticando inglês. Né? Tenho um dicionário de vulgarismos em inglês, Watch Your Mouth, e também um guia de viagens, né, para o estrangeiro no Brasil, né, que nós demos o título de Brazil in a Nutshell. Ok? Isso é um pouco, então, da minha vida como autor. Tá legal, pessoal? Vamos lá, então, ao tópico central, que é música. Como eu falei para vocês, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre o embasamento, né? Eu não vou entrar na discussão, no mérito da questão, se a música é boa ou é ruim para quem quer aprender inglês. Vocês vão tirar as próprias conclusões de vocês, né, no decorrer das aulas. Mas eu gostaria de apresentar aqui alguns fatos sobre a música, né? Nós percebemos que a música, ela faz parte da experiência humana, né? Desde o nascimento de uma criança, né, passando pela sua infância, adolescência, né, idade adulta, em todos os momentos, como nós podemos ver, né, na velhice, né, a música está sempre presente, né? Nós cantamos, né, no aniversário de uma criança, nós cantamos em eventos, né, de escola, no estádio, nós cantamos em aniversários, como eu disse, né, em casamentos, né, em cultos religiosos, né, em celebrações, em shows, né? E independente de estarmos cantando ou não, a música, ela sempre faz parte de muitas memórias, né, da nossa vida, né? Isso é muito importante. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, né, de ouvir uma música e essa música te trazer muitas memórias de infância, né, até o cenário, né, os vizinhos, o local onde você morava, alguma coisa que você fazia com a sua família, né? Então, isso realmente prova que faz parte da experiência humana mesmo, desde os primórdios da humanidade, né? Espero que você concorde com isso. Nós temos até um ditado, né, que diz o seguinte: quem canta, os males espanta, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. E aí, você canta bastante? Você canta no carro? Você tem a sua playlist favorita? Você canta no chuveiro? Como é que é a sua vida com relação à música? A música, ela tem um poder transformador, como nós falamos, né? A música, ela é parte integral do nosso desenvolvimento linguístico e humano. A música faz a gente se sentir bem e ela toca a alma. Ela nos torna mais produtivos e criativos. Eu tenho muitos amigos, alunos, colegas, né, que dizem o seguinte, que eles só conseguem produzir, só conseguem estudar com uma música de fundo. Isso é muito interessante, né? E muitos com uma música até barulhenta às vezes, um rock, uma música alta. Eles dizem que isso os torna mais produtivos, né, e criativos também. Ok? Você com certeza deve ter a sua música favorita também, para te animar, né, na hora de estudar, para te animar antes de um evento importante que você vai participar, para te dar uma energia a mais, né? Isso é muito importante também. Por isso que a gente diz que a música tem poder transformador. Hoje, na era do mundo digital e da internet, vivemos um momento especial de acesso ilimitado a sites de música e aplicativos que podem acelerar de forma brutal o contato e aprendizado do inglês. Desculpem. Eu sou de uma época em que não havia internet, obviamente, na minha infância, na minha juventude, né?
e nós tínhamos que usar fitas cassete na época para poder treinar o idioma, gravar uma música, gravar diálogos, né, do curso de inglês, por exemplo. Então tinha um pouco mais de dificuldade para ter acesso a materiais. Hoje não. Hoje nós temos, né, um mundo digital aí, né, a internet ao clique, né, de um botão, você encontra tudo o que você quer, né, em inglês principalmente, né. 90% do conteúdo da internet está, obviamente, no idioma inglês. Isso é um grande benefício para quem estuda o idioma, né? Então, não tem então desculpa para dizer que nós não vivemos num momento especial com relação à aprendizagem do idioma. Não é verdade, pessoal? Você deve estar pensando, tá legal, mas quem garante que se eu incluir músicas no meu repertório de estudo, eu vou realmente alavancar o meu nível de inglês, né? Essa deve ser a pergunta. Bem, como eu falei no início da aula, eu vou ter que te apresentar algumas teorias, tá? Porque eu sou, obviamente, um linguista, né? Um estudioso da língua, trabalho com aquisição de linguagem, né? Sou linguista do corpus também. Em uma outra oportunidade poderei falar sobre isso também para vocês, mas eu tenho que trazer embasamento teórico para vocês, ok? Então vamos lá, pessoal. As teorias que embasam, né, o estudo de inglês com música, quais são? Eu não sei se vocês conhecem, né, um estudioso, um linguista, né, chamado Stephen Krashen. Ele tem uma obra muito importante, ele tem muitas obras importantes, né, uma que eu destaco é de 1984, né, em que ele destaca 5 teorias, né, 5 hipóteses de aprendizagem, né? E uma das hipóteses é a hipótese do filtro afetivo. Tá? Ele diz o seguinte: o estado mental ideal para aquisição e internalização de uma língua estrangeira, né, deve ser aquele estado mental em que você tem um filtro afetivo baixo. Né? Ele diz o seguinte: nós temos um filtro afetivo que funciona como se fosse uma barreira aqui, né? Bem aqui na parte do ouvido. Então, se você está num ambiente relaxado, tranquilo, sem muita exposição a perigo ou ameaças, né, você está com essa barreira baixa. E tudo aquilo que você ouvir, né, e experienciar vai ser muito mais fácil de você aprender. Né? Faz muito sentido isso. Agora, se você está num ambiente ameaçador, você não está confortável, está se sentindo pressionado ou em estresse, né, o que acontece? Esse filtro afetivo ele sobe, essa barreira, né, sobe, né, e aí você não ouve mais nada. Numa discussão, por exemplo, né, com alguém, você normalmente fecha essa barreira, esse filtro afetivo ele sobe, você entra num estado, né, de alto filtro afetivo e você não consegue lidar com aquilo, absorver aquilo que está sendo dito, né, e aí você não ouve mais nada. Né. Isso acontece muito às vezes em sala de aula. Se você está numa sala de aula, num ambiente de aprendizagem, em que você está sentindo ameaçado ou intimidado por alguma razão, né, você não vai aprender. Você deve estar sempre num ambiente seguro, tranquilo, né, em que você se sente parte do ambiente, né, os colegas eles estão todos cooperando por um mesmo propósito, né, num ambiente tranquilo e sem ansiedade. Isso é fundamental para acontecer a aprendizagem. E é isso que o Stephen Krashen defende. Né? Ele diz ainda: a alta motivação, a confiança, o baixo nível de ansiedade, né? Ele então reflete num baixo filtro afetivo, ou seja, no estado mental ideal para aquisição da aprendizagem, né? A aquisição da linguagem nesse caso. Agora, se você está com alto nível de ansiedade e estresse, né, isso acarreta num alto filtro afetivo, ou seja, aquele bloqueio que acontece e você não vai aprender, não vai adquirir a língua, internalizar aquilo que está sendo passado, tá legal? Um baixo filtro afetivo, né, diz Krashen, é um fator determinante para o sucesso na aprendizagem e aquisição de línguas. Né? Então está aí um dado importante. Né? Krashen entra em algumas questões mais teóricas e mais profundas com relação à aprendizagem e aquisição, mas eu não gostaria de entrar em profundidade nesse assunto neste momento, tá legal? Marquem esse nome então, filtro afetivo.
né? O seu filtro afetivo deve estar baixo em todos os sentidos para que você possa, então, aprender e absorver e internalizar de forma natural qualquer aprendizado, né? Então isso é importante lembrar. Estudos também, pessoal, na área de neurociência, diz o seguinte: o local associado à linguagem está localizado principalmente no hemisfério esquerdo do cérebro, tá? Então, toda vez que você aprende uma língua, basicamente você está ativando o seu lado esquerdo do cérebro. Já a música, né, ela ativa áreas do hemisfério direito do cérebro. E esta parte do cérebro, né, essa parte direita do cérebro, ela está conectada à interpretação de significados, sentimentos e emoções. A música ativa outras áreas do cérebro, incluindo o sistema límbico, ou seja, o sistema de emoções do ser humano, que está diretamente ligado, obviamente, a emoções e memória de longa duração. Olha que interessante, pessoal. Daí a explicação de como lembramos as canções e brincadeiras com música da nossa infância. Então, qual é o resumo, né, desse trecho aqui? É que nós temos que fazer aquelas atividades linguísticas que ocorrem no lado esquerdo do cérebro serem transportadas, né, para o lado direito do cérebro. O lado direito do cérebro, do hemisfério, né, cerebral, é onde a gente vai transportar essa informação para memória de longa duração, para fazer aquilo realmente ser permanente no nosso cérebro. Vocês já tiveram a sensação de que muitas vezes vocês aprendem algo e rapidamente esquecem? Isso é muito comum e é natural, obviamente. Mas quando você consegue fazer com que o seu cérebro ative esse lado direito da parte cerebral, né, você faz com que esse conhecimento perdure por muito mais tempo e às vezes para sempre. Tá legal? Então esse é um dado importante. E a música, obviamente, ela ativa, né, ela tem o poder de ativar esta parte do cérebro. Olha que legal. Ainda na área de neurociência, nós temos um psicólogo, né, e educador búlgaro chamado George Lazanov, né, e ele diz o seguinte: ele é o criador, né, da teoria denominada Suggestopedia, tá? Muito famosa, muito comum na década de 60 e 70. Há inclusive métodos, né, baseados nessas ideias do George Lazanov, né? E métodos muito divertidos, muito bacanas de experienciar. E ele diz o seguinte: ele também recomendava o uso da música, né, principalmente música barroca, né, em especial música barroca, por causa do ritmo, do tempo, né? Então tem uma questão aí mais profunda, né, que eu não vou entrar em detalhes aqui, com relação à música barroca em particular. E ele recomendava isso durante os estudos no intuito de aumentar o grau de concentração e internalização de novas informações. Olha que bacana. Muitos coaches hoje em dia utilizam também, fazem uso de músicas, não qualquer tipo de música, né? Músicas que tem ali um ritmo, uma cadência específica, né? Um ritmo específico, para que os mentorandos entrem em estado de concentração total, estado de flow, que eles chamam. Tá? Vale a pena investigar sobre isso. Vários métodos, né, como eu disse, e abordagens de ensino de idiomas utilizam atividades baseadas em música, com a finalidade de criar um ambiente relaxante e confortável, em um estado mental propício para a aprendizagem. Então, mais um dado interessante, né, que vem da Suggestopedia, desse método, né, Suggestopedia, que o trabalho com música ele pode desencadear. Tá legal? Vamos lá, um pouquinho mais de teoria, né? Se formos analisar as teorias de inteligências múltiplas, né, de Howard Gardner, né, eu vou ler um pouquinho sobre ele. Howard Gardner, ele é um psicólogo cognitivo e educacional da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e por meio de pesquisas também contribuiu para a conscientização da música como elemento essencial para o desenvolvimento humano como um todo, com a sua teoria das inteligências múltiplas. Este é Howard Gardner, né? Muito conhecido, tem muitos livros muito interessantes, e a partir dele também muitas linhas educacionais começaram a adotar então
práticas, né, dentro da sala de aula, dentro da escola, projeto pedagógico das escolas, para poder ativar, né, e dar aí a devida importância a várias inteligências que não eram contempladas na escola, né? E ele dá uma ênfase especial à música, como nós estamos destacando aqui. Por meio de pesquisas, né, com ressonância magnética e de pontos de ativação em diferentes partes do cérebro humano, Gardner identificou 8 principais tipos de inteligência. Nós estamos acostumados com as inteligências lógico-matemática, né, que a matemática é sempre cobrada nas escolas, sempre recebe carga maior nas escolas, né, como a disciplina de matemática, física e assim por diante, e também linguístico verbal. Essas duas são as mais privilegiadas, né, pela escola tradicional, né, e Gardner veio aí para mostrar que outras inteligências, né, tão importantes quanto a linguístico verbal e também lógico-matemática, deveriam também serem contempladas no currículo, né, de qualquer escola. Tá? Então, novamente, quais são essas 8 habilidades, essas 8 inteligências? Lógico-matemática, como eu disse, linguístico-verbal, espacial, naturalista, interpessoal, intrapessoal, sinestésico-corporal, musical e até existencial. Esta nona inteligência, né, existencial, ainda está em análise, né? Então, é um estudo muito aprofundado, né, baseado, obviamente, em neurociência, né, que Gardner realizou na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ainda sobre a teoria das inteligências múltiplas, pessoal, Gardner elenca as características prováveis de uma pessoa com destacada inteligência musical. Já que o nosso tema aqui é música, né, vamos ver o que ele destaca nesse tipo de pessoa, qual o perfil. São pessoas sensíveis à entonação, ao ritmo e ao timbre. Uma pessoa, né, com destacada inteligência musical é sensível ao poder emocional da música. Ela é sensível à organização complexa da música. E também ela pode ser profundamente espiritual. Dentre as várias formas de explorar ou desenvolver a inteligência musical, Gardner recomenda tocar um instrumento musical, aprender através de canções, estudar com música, trabalhar com música, ligar-se a um coral ou a um grupo musical, escrever música, integrar música com assuntos de outras áreas, mudar de humor com música, usar música para relaxar, fazer imagens ou figuras com música, aprender através de raps, poemas com rima completa, jogral, compor música no computador. Então, observem que Gardner fez um estudo bastante aprofundado desta habilidade, né, dessa inteligência musical. Então, ele consegue traçar um perfil dessas pessoas e também aquilo que você pode fazer para potencializar, né, nos alunos, na família, nas crianças, né, esta inteligência musical. Ok? Resumindo, pessoal, a música não se limita apenas à aprendizagem de idiomas, mas a toda e qualquer situação de aprendizagem em todos os estágios, né, do ser humano. Você deve estar se perguntando, ok, entendi a importância do filtro afetivo, das inteligências múltiplas, mas o que isso tudo tem a ver com a aprendizagem de inglês com música? Não é mesmo? Vamos lá. Não há nada melhor para fazer o filtro afetivo, lembra? Não há nada melhor para fazer o filtro afetivo baixar do que ouvir uma música que você gosta, certo? Você com certeza tem a sua música favorita, como eu já disse. De repente a sua playlist, né, com as músicas favoritas. Você terá muito mais prazer e motivação para desenvolver as 4 habilidades comunicativas básicas do inglês, né, que são compreensão auditiva,
Todo mundo que aprende uma língua quer aprender basicamente essas 4 habilidades comunicativas, né? Que nós chamamos de communicative skills. Alguns chamam de communication skills. Quais são? Em inglês nós temos listening skill, a compreensão auditiva, a habilidade de ouvir e entender. Speaking skill, a habilidade de falar, a conversação. Reading skill, a habilidade de leitura. E writing skill, que é a habilidade de escrita. Estas são as 4 habilidades básicas de qualquer pessoa que quer aprender um idioma, né? E eu trabalho com música, com baixo filtro afetivo, né? Ela favorece, então, a compreensão auditiva, né? Ao você ouvir e tentar entender as palavras e expressões da música. Ela favorece a fala, até a fala você pode treinar com músicas, né? Ao cantar a música, prestando atenção e comparando a pronúncia das palavras. Obviamente levando em conta que esse é um gênero, né, que se parece muito mais com um monólogo, né? Não há interação, você não canta e a pessoa responde, né? A menos que você tenha back vocals, né, para responder ali. Mas na verdade, a maioria das vezes você simplesmente canta a canção e ela está muito mais próxima, né, do gênero que nós chamamos de gênero falado, monólogo, né, do que uma conversação, um diálogo, tá? Mas mesmo assim você está treinando a fala por conta da pronúncia das palavras, entonação e tudo mais, né? Você também contempla a leitura ao ler e tentar entender a letra em inglês. Você também trabalha a escrita. Como? Ao escrever a letra para se familiarizar e reforçar o contato com o inglês. Pode ser em formato de ditado, formato de ouvir, né, escrever. Há várias formas de trabalhar com a música aí, né? O interessante é perceber que uma atividade com música pode contemplar as 4 habilidades comunicativas básicas também. Tá legal? E eu vou até adiantar para você que outra habilidade também importante que você vai trabalhar com música é a habilidade de pesquisa, né? A pesquisa, o uso do dicionário, o uso das ferramentas, né, que todo estudante de idiomas deve dominar, né? Como usar um dicionário, seja ele um dicionário físico, um dicionário online, como nós vamos apresentar para vocês aqui, muitos links, né? Mas essa busca, né, de palavras, de frases, de como se pronuncia, né, determinado som, isto deve ser buscado então por todo estudante de idiomas, tá bom? Ainda com relação à exploração de atividades com música, pessoal, do ponto de vista linguístico, né, e pedagógico, obviamente, as atividades com música também ajudam você a aumentar a exposição ao inglês, a exposição ao idioma, né? Você está em contato com o idioma. Isso é importantíssimo, fazendo com que você conheça e consolide itens lexicais. O que são itens lexicais? Itens lexicais é um termo técnico, obviamente, mas se refere a vocabulário, né? São palavras novas, palavras que você não conhece no idioma, que você vai conhecendo, vai aumentando o seu vocabulário, né? Palavras novas e usos diferentes para palavras já conhecidas. Muitas vezes você conhece uma palavra, mas quando você vê essa palavra em um outro contexto, ela pode significar uma outra coisa ou se referir a alguma outra coisa. Interessante notar também que como as músicas não são feitas para o ensino de idiomas, e sim para o nativo ou para as pessoas que entendem o inglês como nativos, né, elas não têm a preocupação de aliviar ali o estudo e colocar só palavras fáceis, né, ou estruturas gramaticais fáceis. Pelo contrário, são estruturas reais da língua, né, da língua inglesa. Tá? São também trabalhados, né, você é exposto a padrões e estruturas da língua inglesa, né, a parte gramatical, todos os tempos verbais, né, as formas e diferentes usos das palavras, a formação de palavras, raiz de palavras, prefixos, né, sufixos e assim por diante. A pronúncia, obviamente, já que é um gênero falado, né, cantado, né, então nós temos aí os sons da língua inglesa sendo expostos, a entonação, os sotaques, né, de diferentes lugares, isso é muito interessante, né? Você acaba adquirindo a habilidade de identificar sotaques, né? De repente um cantor que vem do Texas, nos Estados Unidos, ou então de repente um cantor australiano, você identifica o sotaque, né, a regionalidade dele. Tá? Isso é importante também. Vale destacar aqui, pessoal, que com relação à pronúncia, né, principalmente a entonação, né, e o ritmo e tudo mais, vale destacar que alguns professores dizem o seguinte: olha, eu não gosto de trabalhar com música porque
A música não representa a conversação, a fala, né? Porque nós, quando falamos com as pessoas, nós não cantamos, nós falamos. Tudo bem, pessoal, isso é apenas um detalhe, né? Um dos itens, né, que você deve ficar alerta, né? Que, obviamente, e acho que todo mundo entende isso, né? Que quando você está com a música, você está cantando, você não vai falar daquela forma com as pessoas, né? As pessoas entendem isso, mas os benefícios da música são muito maiores do que esse detalhe aí que é muito, que chega a ser óbvio, obviamente, né? Outras questões também que você tem aí atrelada à música. Nós temos características da linguagem falada, né? Esse gênero específico, canção, né, em inglês aí. Nós temos muitas gírias, uso de muitas gírias, e aí vai um alerta também com relação à escolha de música que você faz, ao gênero de música que você vai trabalhar, que você vai estudar, né? Lembrando que pode haver muitas gírias, expressões, muita informalidade, né? Às vezes palavrões nas músicas, né? E aí a minha recomendação é que você sempre conheça quais são, para poder evitá-los, obviamente, né? Para que você saiba que aquilo ali não é legal de você cantar. De repente você vai estar xingando, né, a sua mãe, a sua irmã, ou falando mal de alguém que você ama bastante. Então é importante você conhecer, pelo menos para evitar, tá bom? Do ponto de vista também da linguagem falada, nós temos abreviações, muitas contrações, não é? Você aprende muita contração com músicas. E também tem as licenças poéticas. Nem tudo aquilo que você vê na canção realmente acontece na linguagem culta, ou linguagem padrão, né? Você tem muita licença poética, e licenças poéticas, às vezes, o cantor, né, o compositor, utiliza ali na música para fazer a música rimar, né? Ou então para encaixar dentro de um tempo adequado ali da canção, tá? Então, você deve estar alerta para isso também, tá? E não utilizar, obviamente, em outros gêneros, outras situações de uso da língua, tá legal? Eu destaquei aqui, pessoal, 3 livros, né, importantíssimos para quem leva o estudo, né, da língua inglesa, o professor, né, que está aí em formação, né, que leva a sério a sua formação. Estes livros, né, The Lexical Approach, Implementing the Lexical Approach e Teaching Collocation, os 3, né, de autoria de Michael Lewis, eu estive em contato com esses livros há muito tempo atrás, em 1993, 95, né? E esses livros mudaram completamente a minha forma de entender a minha profissão, entender o ensino do inglês. Eles obviamente desmistificam muitas coisas com relação a padrões, né? Tradicionais de ensino-aprendizagem de idiomas. Então eu gostaria de deixar aqui, né, a recomendação, principalmente para quem quer seguir nessa carreira, né, de ensino-aprendizagem de idiomas. Tá? Esses livros são muito importantes, explicam, né, tudo isso que eu falei aqui a respeito de como melhor explorar, né, atividades com música e outros gêneros também. Tá legal? Continuando, pessoal. Agora, é muito importante destacar que o maior benefício, né, do estudo do inglês com a música é, obviamente, o aspecto motivacional, né? Algumas pessoas acreditam que os melhores materiais para estudar inglês são livros didáticos, são ótimos, obviamente, textos com diálogos perfeitos, gramáticas, também pilares, né, do estudo da língua inglesa. Claro, todos esses materiais são importantes, desempenham uma função relevante em cada momento do seu aprendizado. Você vai aprender muito com eles. Porém, é a isto que gostaríamos que você se atentasse. Ao ouvir uma música que você gosta, você se esquece de todos os seus problemas. Você fica inspirado, a ansiedade baixa, você fica mais feliz, você relaxa e bingo! Instantaneamente você está no estado mental ideal para que o seu cérebro absorva informações, aprenda algo novo da forma mais tranquila possível, sem estresse, sem pressão, sem ansiedade. Por isso destacamos que o que mais interessa neste caso é, repetimos, o aspecto motivacional, que comprovadamente vai fazer com que você aprenda mais e de forma mais prazerosa e eficaz para nunca mais esquecer. Faz sentido, pessoal? Então, para resumir toda essa nossa aula de hoje,
né? Eu falei para vocês que nós entraremos num campo um pouco mais denso, mas é importante eu apresentar esses pilares, né, esses dados aí científicos, inclusive com relação à música, para que você tome a sua decisão, né? Para que você confirme, né, que a sua convicção de estudar inglês com música, né, para você entender de repente por que o professor muitas vezes traz, né, uma música para a sala de aula, né, e você se pergunta, mas por que? Isso não faz parte do conteúdo do livro didático. Mas então agora você tem aí todo o respaldo, né, inclusive científico, por trás. Tá legal, pessoal? Bom, mas é só ouvir música em inglês que eu vou aprender tudo? Pode ser que você esteja se perguntando isso, né? Não, não é bem assim. O uso de músicas, assim como qualquer outro material de estudo, deve seguir um método para que você possa extrair o máximo da atividade de forma inteligente. De nada adianta ouvir uma música em inglês sem que você não entenda uma palavra do que está sendo dita, certo? Conhecemos pessoas que dizem, e talvez você se encaixe nessa categoria, eu estudo inglês o tempo todo e quando estou no carro dirigindo eu coloco uma música em inglês. Quando eu estou em casa, deixo a TV na CNN ou coloco um filme em inglês. Peraí, né? Não é assim que o inglês vai entrar na sua cabeça, simplesmente por osmose. Sinto muito te dizer isso. Você tem que entender o que está sendo falado. Nesse caso da música, né? Obviamente, o que está sendo cantado. Caso contrário, é tudo barulho, é tudo ruído. Você só está curtindo a batida, a melodia, né? O estilo da música. Você concorda ou não? Muito bem. Como dissemos, você precisa de um método, ou seja, uma forma simples e inteligente de aprender inglês com músicas. E é exatamente isto que vamos te apresentar na segunda parte desta série, como eu disse lá no comecinho da nossa aula. Tá legal, pessoal? Então, não perca a aula 2, a parte 2, tá? Em que nós vamos, então, entrar especificamente no método, tá? Que nós acreditamos que é o ideal para que você possa explorar o máximo, né, de músicas e atividades com música para aprender inglês. Tudo bem, pessoal? Gostaram do que nós vimos hoje? Eu espero que sim. Nós preparamos um material realmente pensando em deixá-los aí com toda a informação necessária para trabalho com música. Eu gostaria também, pessoal, de fazer um convite, como eu falei no início da nossa aula, eu disse, nós teríamos um convite para vocês, tá? Eu gostaria de que vocês se cadastrassem, né, para receber o seguinte, ó, conteúdo exclusivo que nós estamos lançando sempre, avisos das nossas lives, tá bom? Nós temos muitas lives acontecendo no momento, então nós gostaríamos de alertá-los, né? Vocês não estão de repente acostumados com os horários, com as datas, então poucos minutos ali antes das lives nós avisamos vocês também, né, no canal que a gente vai disponibilizar aqui. Nós vamos disponibilizar também materiais dos aulões da JET, tá? E assim como links para vocês baixarem e-books, inclusive o nosso e-book, né, que é o e-book central, né, dessas aulas que nós estamos tratando, que é um e-book voltado para músicas, né, do projeto Inglês para Sempre, né? O título é Aprenda Inglês com Música, o guia completo. Tudo isso que nós tratamos hoje, pessoal, está no nosso e-book, tá bom? Assim como também o método em si, nós explicamos o método, né, como ele funciona, como é que você vai colocar em prática, né? Em 30 dias, pessoal, né, você consegue colocar esse método em prática também. Tá legal? É um e-book feito com muito capricho, né, muita investigação, como vocês perceberam. Tá? Então acho que vale a pena vocês baixarem isso aqui, tá bom? Outra coisa também, nós sempre temos sorteios também, né, realizados pela JET, tá? E nós gostaríamos que vocês participassem também. O link vai aqui abaixo, né? Vou dar um jeito de colocar também no site para vocês possam também se cadastrar em todas as formas, em todas as nossas redes sociais, né? E também nesse canal do Telegram, importantíssimo, pessoal, o canal do Telegram que nós estamos disponibilizando é esse daqui, né? Vocês podem procurar lá por Teacher Will e se cadastrar automaticamente, tá? Para receber então todos esses materiais. Tá legal, pessoal? Eu agradeço a atenção de vocês, a paciência de permanecerem comigo até esse momento. Espero que vocês tenham também aprovado essa forma da gente dar aulas aqui, tá bom? E obviamente
não deixe de compartilhar, né, com as pessoas que você ama aí, os colegas, né, que precisam também receber esse conteúdo, tá bom? E espero vocês na próxima aula. Thank you very much. Bye bye.